sobre o controle da influência do orgulho na renovação íntima, o nosso irmão Flávio Santos, a quem eu passo a palavra nesse momento. Queridas amigas e queridos amigos que nos acompanham através das comunicações virtuais, caros amigos e amigas aqui presentes nessa instituição, nossos votos cordiais, nossos cumprimentos, formulando ao Senhor de todos nós as suas bênçãos em forma de vibração salutar, e que Ele próprio, por intermédio dos Espíritos bons, possa nos abençoar nesses momentos. Allan Kardec, na sua sabedoria magistral, na obra O Livro dos Espíritos, obra básica que constitui o pontapé inicial e o solo granítico, a estrutura básica de todo o edifício da doutrina, da filosofia, da ciência espírita, no último capítulo da terceira parte desse livro, denominado Perfeição Moral, faz um estudo profundo sobre a personalidade humana. Podemos considerar esse capítulo de Allan Kardec, que mais tarde resultaria em várias páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, um verdadeiro ponto culminante e apogeu no entendimento do comportamento humano. É a partir desse capítulo que Allan Kardec desdobra as considerações que seriam essenciais para entender o fenômeno humano, o psiquismo da criatura, muito complexo, aliás, o comportamento de uma maneira mais abrangente, que resultaria mais tarde nas várias análises que ele fez na Revue Spirit, o jornal de estudos psicológicos, assim ele denominara. Allan Kardec, em Perfeição Moral, recebe das entidades angélicas que o assessoravam, naquele momento apogeu, em que de um lado a cultura estorcegava no materialismo ceticista, e de outro lado, a fé ingênua, cega, a religião tramontana, ortodoxa, ultrapassada, não mais satisfazia a fome intelectual e emocional da criatura humana, que já não conseguia mais digerir e aceitar as explicações medievais a respeito de Deus e do universo. Nesse caldo de cultura e de contexto, depois de conseguir confirmar de maneira laboratorial, entre aspas, a imortalidade da alma, a sobrevivência do ser após a morte, a comunicação dos mortos que se comunicam com os chamados vivos, depois de ratificar a tradição de todos os pensamentos religiosos que a vida prossegue, através daquilo que ele chamava método experimental, por meio de cuja prática mediúnica, com o rigor metodológico que ele caracterizava, demonstrando, portanto, através do seu instrumental teórico-prático, que eram os médiuns, as cobaias, no bom sentido da palavra, por meio de quem ele recebia as instruções do mundo espiritual, para confirmar de uma maneira cabal que essa tradição de todos os povos não é apenas uma ilação filosófica, mas uma realidade comprovada, científica, empiricamente, que nós vivemos, que a alma humana não é apenas um conglomerado de células, mas que prossegue além da chamada consciência cerebral, dos epifenômenos cerebrais. Allan Kardec se dedica às consequências da imortalidade da alma. E as consequências tocam no comportamento humano, no cotidiano. É por essa razão que a terceira parte de O Livro dos Espíritos, As Leis Morais, falam da dimensão ético-moral religiosa, da dimensão psíquica comportamental,
que resultaria mais tarde, repitamos, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse capítulo, o último capítulo da parte referida, Perfeição Moral, ele sintetiza todas as leis morais num conjunto de regras, de elementos, num conjunto de conceitos que seriam basilares e que seriam célebres para caracterizar aquilo que ele chamava o homem de bem, o homem espiritualizado, tendo o bom senso de colocar todos os conceitos lúcidos de uma espiritualidade sofisticada e, ao mesmo tempo, não casar a ideia espírita de espiritualização com as colocações do ascetismo, com as colocações do rigorosismo, da negação do corpo e da vida humana, como fizeram algumas tradições religiosas do passado. Em Perfeição Moral, ele faz todo esse estudo da personalidade humana, todo esse trajeto para, de alguma forma, configurar aquilo que seria o biótipo moral ideal. Aquilo que seria o ideal do ponto de vista prático, da aplicabilidade no cotidiano, daquilo que seria essencial no dia a dia das pessoas, depois de todas as conjecturas abstratas, depois de todos os conceitos e conceituações teóricas, Perfeição Moral toca nas questões da aplicabilidade prática, do dia a dia, das relações humanas. E não é por outra razão que nesse capítulo ele levanta uma série de elementos que não apenas seriam estudados em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas em O Céu e o Inferno, a Gênese, e mesmo estariam em alguns textos dele, que mais tarde seriam colocados em obras póstumas. Graças a isso, Allan Kardec, nesse item Perfeição Moral, levanta uma série de conceitos que ali aparecia de maneira basilar, de maneira rudimentar, para mais tarde serem desenvolvidos. Um deles é a ideia segundo a qual no ser humano existem duas naturezas em diálogo e em interrelacionamento, que ele chama, de maneira simples e objetiva, a natureza animal e a natureza espiritual. Diz Allan Kardec, ipsiliteris, que na natureza animal, graças ao corpo e às suas manifestações biológicas, com o qual o ser humano participa igualmente da vida zoológica, igual a dos animais, porque o corpo tem os seus impulsos, tem as suas necessidades, tem os seus atavismos, tem as suas características mesológicas, tem a sua ontogenética, filogenética, tem os seus impulsos naturais, que de alguma forma nos assemelham aos animais e nos faz participar da vida dos animais, biologicamente falando. Mas, diz Allan Kardec, o ser humano tem uma segunda natureza, a natureza espiritual, com cuja centelha divina que ele é, falo a participar da vida espírita, nas suas palavras, ou da vida espiritual. Com a sua alma, o ser inteligente, que o coloca em um local especial na ordem da criação, o ser humano é convidado a participar também da vida dos espíritos. E essas duas naturezas estão em constante relacionamento, diz Allan Kardec. A natureza animal e a natureza espiritual. Vai dizer Allan Kardec que a natureza animal, e mais tarde em A Gênese e outras obras, ele desenvolve isso. A natureza animal tem heranças em reminiscências do passado, algumas das quais legítimas. A natureza animal não é necessariamente negativa. Só tem origem em experiências primárias que foram adequadas a alguns dos seus repertórios, adequadas em fases anteriores e primevas da evolução, e que vai sendo sofisticada e alterada ao longo do processo evolutivo. Mas, da mesma forma que algumas posturas da criança não são erradas, fazem parte do mundo infantil, mas se tornam inadequadas se o adulto continuar se comportando como criança. O ser espiritual no seu processo evolutivo, ao longo do seu desenvolvimento, torna-se inadequado se conserva as mesmas posturas e as mesmas características do seu passado, das suas heranças primárias. É por essa razão, diz Allan Kardec, que essas duas naturezas estão em processo constante de renovação, a ponto dele dizer
que à medida que o homem avança, a sua natureza espiritual predomina sobre a sua natureza animal. A natureza animal não se extingue, porque enquanto está no corpo, nós temos em parte uma natureza animal. Mas vai sendo dominada, vai sendo predominada pela natureza espiritual, porque ainda a natureza animal predomina sobre a criatura humana, diz ele no item 742 e seguintes, quando aborda a questão dos relacionamentos conflituosos, da guerra e das paixões humanas. Vai dizer, afirmar Allan Kardec, que as naturezas, essas duas naturezas, de tal forma se relacionam que em experiências primevas, o instinto de conservação da vida fez com que o ser psíquico, ainda em desenvolvimento primário, se agarrasse à matéria para preservar a espécie, para prolongá-la e para dar prosseguimento a ela. E isso foi essencial na natureza. E esse instinto de conservação da vida, que é essencial e legítimo, mais tarde desbordou em atavismos nossos, porque nós trazemos também o instinto de conservação. Mas agora, adultos, entre aspas, na metáfora da criança que eu citei, agora em outro processo, deve ser usado esse instinto de conservação não da mesma forma que os animais e os seres primitivos usavam. Reação de conflito, de agressividade ou de fuga diante de uma ameaça. A belicosidade, as reações instintivas animais, deve ser utilizado, não negado, mas de uma outra forma e direcionado. Do contrário, torna-se, na experiência humana, a violência, a agressividade e as paixões subsequentes. Allan Kardec vai dizer o que em uma fase evolutiva é convencional e normal, esperado, em outra fase é totalmente descontextualizado, totalmente inadequado. E ele vai afirmar, mais adiante, ainda no mesmo capítulo referido, que à medida que o ser evolui, a natureza animal se enfraquece. Se enfraquece. Utiliza essa expressão para dizer que no homem esse processo vai de tal forma se tornando que, em caso contrário, graças às suas opções, o seu livre-arbítrio moral, que não acontecia no passado, porque no ser instintivo evoluía muito mais pela força das coisas, pelas circunstâncias do ambiente e das manifestações condicionantes, predisponentes dos fatores que a divindade lhe propiciava, mas no ser moral que delibera, que escolhe, são as suas escolhas que falam avançar ou retardar, ou se estagnar, ou repetir processos. Vai dizer Allan Kardec que a partir desse momento, se ele escolhe dar vazão ao seu passado, surgem os vícios. Os vícios são resultado na nossa natureza animal, direcionado agora com a razão ou pela razão, em processos não saudáveis, em processos inadequados. E vai dizer, portanto, Allan Kardec, nessa colocação, que o ser humano às vezes vive em conflito entre essas duas naturezas. Curioso notar que anos depois, muito tempo depois, mais de 60 anos depois, Sigmund Freud, quando estabelece as bases da psicanálise, por volta de 1930, quando a psicanálise já estava mais ou menos estruturada, lança um dos seus textos mais famosos, chamado O Mal-Estar da Cultura e da Civilização, O Mal-Estar da Civilização, como é muito conhecido. E nesse texto clássico, Freud vai dizer que a cultura se estabeleceu com uma certa dose de repressão. E a repressão foi essencial para que a gente pudesse viver em sociedade e não viver em barbárie. Porque é necessário renunciar, dizia ele, a alguns dos instintos mais primários da fera que dorme dentro de nós, para que a gente possa viver com o próximo em sociedade. Mas isso gerou um preço a pagar na visão psicanalítica, na visão freudiana, que era materialista. O preço a pagar é a repressão dos instintos, do desejo da nossa fera interior, gerando conflitos, angústia, neuroses, na expressão da psicanálise. E naturalmente que, na visão de Freud, o ser humano começava a substituir aqueles desejos muito fortes por outros desejos mais sutis a fim de sublimar, a fim de alterar, a fim de transformar. Kardec, que não teve a ideia do inconsciente porque não foi elaborada, ele veio antes da teoria psicanalítica, já falava nessa natureza animal, já falava nesse processo inconsciente com palavras mais simples para estudar o ser humano. E é nesse capítulo, no item número 913, quando Allan Kardec pergunta, depois de uma série de considerações sobre os vícios, as paixões, as virtudes, ele pergunta, dentre os vícios, qual é aquele que pode ser considerado radical?
no dicionário, radical não é apenas aquele que é exagerado, que é o contrário de comedido, de moderado, mas é também radical no sentido de raiz, de essencial, de fundamental, de básico. Qual dos vícios é básico, é essencial, é fundamental, é radical? E os espíritos responderam: já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, de todos há sempre egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os esforços sejam empregados para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, continua ainda o Espírito, aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo o sentimento do egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades. Essa colocação, que mais tarde seria complementada pelo Espírito Fenelon, na 914 seguintes, foi base fundamental para Allan Kardec desenvolver o conteúdo moral que constitui o aspecto religioso da doutrina espírita, que mais tarde, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, ele volta à questão, examinando a chamada perfeição moral, e em uma série de itens de várias obras, inclusive do Evangelho segundo o Espiritismo, ele volta ao egoísmo, examinando essa chaga moral. O interessante é que quando nós examinamos os textos dos Espíritos, percebemos que o egoísmo é muito mais profundo do que normalmente, popularmente, a gente acredita que ele seja. Porque quase sempre quando a gente fala que é egoísmo, a gente pensa no egoísmo no apego a objetos materiais. Que na verdade é uma das formas de egoísmo, mas é mais simples, mais sutil. Quando nós entendemos o que é que os Espíritos estão querendo dizer com egoísmo, o egoísmo que eles estão dizendo envolve não apenas o apego, a fixação em si mesmo, ao próprio ego, portanto, a autoidolatria, ao narcisismo, a egolatria, como uma série de outras manifestações do egocentrismo ao narcisismo. Tudo isso é uma coisa só. Quando nós lemos o que os Espíritos escrevem, percebemos que apego a objetos materiais é a coisa mais infantil se a gente for examinar o egoísmo. Então, quando eu vejo o povo dizendo, eu posso ter tudo, menos egoísta, não entendeu o que os Espíritos disseram. Porque tudo que você é, na verdade, filho de egoísmo. Porque o egoísmo não é apenas apego. O egoísmo tem a ver com a concentração que o espírito tem em relação às coisas desse mundo. O indivíduo pode ser desapegado a valores financeiros, a valores amoedados, a investimentos bancários, a coisas exteriores, mas é apegado à opinião pessoal que tem que prevalecer. É apegado à sua imagem. É apegado, é fixo à sua visibilidade. A projeção que ele coloca socialmente. Isso também são derivados de um sentimento só, de uma mesma expressão. E Allan Kardec desenvolve de tal forma que vai dizer que o egoísmo é o pai de todos os vícios e é a negação de todas as virtudes. E por isso todas as outras imperfeições, de alguma forma, têm origem na postura ou na conduta egoísta. Então, Fenelon, na mensagem que nós citamos, chega a dizer o seguinte, o egoísmo, olha que coisa interessante, o egoísmo tem a ver com a identificação que o espírito tem com o mundo material. Identificação. Depois ele volta e diz o seguinte, o egoísmo está fundado no interesse pessoal. Quem de nós que não tem algum interesse pessoal? Quem de nós que tem desinteresse total pessoal? Então, se todos nós temos algum nível de interesse pessoal nesse mundo, podemos concluir que todos nós somos, em maior ou menor grau. A diferença é que uns são mais, outros são menos. Uns são tantos que acabam na cadeia. E outros estão fora da cadeia, perigando ir para lá. Mas a maioria de nós é assim, em tratamento constante. Então, o egoísmo é uma manifestação muito mais complexa, muito mais sofisticada do que nós imaginamos. De tal forma que Allan Kardec insiste nessa questão, nas raízes do egoísmo, e chega a dizer, em determinado texto, que eu acho que é um dos momentos clímax, que ele vai dizer, o egoísmo tem como base fundamental o sentimento de importância que o indivíduo dá à própria personalidade. E aí a gente pega esse conceito, importância à própria personalidade. Quando o indivíduo dá uma importância demasiada à própria personalidade, é o quê? Orgulho.
Por isso que em outros textos de Allan Kardec a gente vê ele falando orgulho e egoísmo, as chagas, ele já inclui o orgulho junto. Quando nós lemos o texto Obra, por isso que a codificação tem que ser lida em conjunto. Quando nós lemos o texto Obras Póstumas, tem lá um texto belíssimo chamado Orgulho e Egoísmo, Causas e Meios de Eliminá-los. E Kardec conclui que orgulho e egoísmo são uma coisa só. Ele, ao longo da obra, primeiro fala do egoísmo, porque os espíritos preferiram esse termo, talvez do francês ficasse mais claro. Depois ele coloca orgulho e egoísmo como uma coisa só. E nesse texto de Obras Póstumas ele diz diretamente isso. Que são dois lados de uma mesma moeda. Porque se o egoísmo tem raízes na importância que o indivíduo dá à própria personalidade, e a importância que o indivíduo dá à própria personalidade é sinônimo de narcisismo, personalidade aqui de persona, né, de aparência, não eu interior, estamos diante do orgulho, que de alguma forma também é egoísmo, que é fixação de si mesmo. O que é que eu quero dizer? Que como é uma coisa só, se o indivíduo é orgulhoso, é egoísta também. E se o indivíduo é egoísta, é orgulhoso. Não há uma coisa separada da outra. Chega Allan Kardec a dizer que à medida que a gente fortifica uma virtude, vai diminuindo a dose de orgulho e egoísmo que a gente tem, ou se a gente alimenta esses dois cânceres morais da sociedade, a gente diminui e enfraquece a caridade e a humildade, que são as virtudes opostas. Para, de alguma forma, dizer para todos nós que estamos diante de um grande desafio. E os espíritos abordam isso a miúde, afirmando que egoísmo e orgulho são manifestações tão sutis que nos cegam, que nos geram ilusão, como está colocado aí no tema central do mês da casa. O orgulho é uma espécie de cegueira que nos envolve, que obscurece a nossa vista, que oblitera a nossa percepção da realidade, que dificulta a nossa percepção do outro, porque quase sempre o indivíduo que está tomado por um excessivo orgulho, ele não consegue perceber o próximo, como também, por incrível que pareça, não consegue perceber a si mesmo. Porque, no fundo, o orgulho é uma cegueira que impede o indivíduo de se conhecer, de se ver de maneira clara. Por isso que quando a gente fala em humildade, a gente vai falar isso mais tarde, humildade não é uma atitude de se depreciar para parecer coitadinho para a sociedade. Humildade, primeiro que é juízo na cabeça, é bom senso, e depois é autoconhecimento. Todas as criaturas que se conhecem e que se descobrem resultam numa atitude humilde. Porque só o ignorante é que normalmente adota a postura de soberba. Porque, na verdade, é uma visão limitada. Já notaram os sábios, como mais perguntas têm? Aquela colocação de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Quanto mais o indivíduo aprofunda na sabedoria, no conhecimento, mais se desdobra a sua visão, novas alternativas, novas possibilidades e novas questões. Então o sábio, cada vez que ele aprofunda mais, ele tem mais perguntas, mais consideração, porque ele percebe o quanto o conhecimento é infinito. Mas o ignorante é que está restrito à sua verdade pessoal, ao seu limite, e ele se basta ali. Então, são manifestações, portanto, muito complexas, que têm raízes em história da tradição cultural, literária, religiosa, poética, porque essa colocação que Allan Kardec sintetizou está presente. Já foi abordado, inclusive por Santo Agostinho, que era um dos espíritos responsáveis pela codificação, e é uma das entidades que mais se comunica sobre esse assunto. Por quê? Porque quando estava encarnado, ele escreveu tanto sobre esse tema. Em alguns momentos, não totalmente compatível com a realidade espiritual, porque estava dentro da Idade Média, dentro do contexto da época, mas com a sua grande sabedoria, ele teve colocações formidáveis que, de alguma forma, hoje reverberam na obra O Livro dos Espíritos. Os teólogos católicos e protestantes, os mais especializados, todos eles acreditam que o chamado pecado original tem a ver com esse sentimento de orgulho e de soberba. Porque, segundo a tradição teológica, não apenas bíblica, mas fora da Bíblia, a ideia de Lúcifer ter se voltado contra Deus, isto é, uma criatura foi engolfada de tanta soberba que se achou igual ou maior do que Deus. Olha o orgulho. E isso seria, na tradição religiosa convencional, a primeira experiência de queda, né? Lúcifer, aliás, é um nome muito bonito, né? Porque Lúcifer que significa aquele que carrega a luz, o portador de luz. Lucifer, aquele que carrega, aquele que tem, e lux, aí fiat lux, né, faça-se a luz, nas expressões antigas, né? Então, Lúcifer é aquele que carrega a luz, o portador da luz, né? Eu recomendo que quiser botar o nome de um filho assim, né, Lúcifer.
que se volta contra Deus, né? Porque se acha na igualdade de condições, né? De não mais ser criatura, mas agora ter o controle da situação. Então, quando você quer ter o controle no trabalho, na sua família, você está sendo Lúcifer. É coisa, na tradição religiosa convencional, diabólica. Que, na verdade, é uma ilusão. Por isso a ilusão do orgulho. Porque a gente tem a ilusão de que a gente controla as coisas. Por isso que quando eu vejo o povo dizendo assim, perdi o controle. Não, você só se deu conta que nunca teve. Nunca teve controle. Relaxe que você nunca teve controle. Você só achava que tinha. Então, é essa, mais ou menos, a ideia. E segundo a tradição católica romana mais convencional, voltando-se para Deus, Deus envia os seus anjos, alguns que perderam a batalha, que foram mais tarde compor o inferno com o seu rival, mas dentre esses anjos, alguns ficaram para defender as hostes divinas, estabeleceu-se um grande litígio, um grande conflito simbólico, né, liderado pelo anjo Micael, que é o anjo que está presente na tradição bíblica, associado aí à ideia de que, aliás, a expressão hebraica Micael é igual a Deus, né? Micael, quem é que... Micael, né? Igual a Deus, porque El é uma das expressões em hebraico para designar a divindade, né? E que defendia a Deus nessa batalha, né? No Paraíso Perdido de Milton, há um momento emblemático, poético, muito bonito, né? Quando Lúcifer perde a batalha simbólica com Deus, e em determinado momento os próprios asseclas seus dizem, agora a gente perdeu o paraíso, teremos que descer os infernos. E Milton, na sua poesia do século XVII, diz mais ou menos assim, né, coloca isso na boca de Satanás, prefiro ser rei no inferno do que ser súdito no céu. Essa é a expressão do orgulho. Essa é a expressão da soberba. Eu prefiro ser rei em uma situação errada, só que está no controle da situação, do que me submeter às regras do bem e estar a serviço de algo maior. Então, essa, portanto, é o símbolo. Esse é o símbolo. O pecado original que alguns teólogos interpretam, eu não vou entrar na polêmica teológica do pecado original, porque isso deu muito pano para manga, né? Adão e Eva, a ideia da desobediência, alguns fazem uma abordagem de conotação sexual por conta do fruto proibido que é comido ali no paraíso perdido, né? Ou melhor, no paraíso, né? E que mais tarde foram expulsos por conta desse fruto que foi consumido. Mas a verdade é que os bons teólogos, a grande maioria dos grandes teólogos, dizem que o pecado original é um pecado de orgulho. Porque o símbolo da desobediência, não vamos pegar o pé da letra, aquela desobediência de Adão e Eva, mas o símbolo da desobediência é o mesmo do símbolo de Lúcifer. Se fazer igual a Deus e rivalizar com Deus. E desobedecer às regras da natureza. Então era mais ou menos essa a ideia. E daí esse pecado original, porque está na origem. E todos os pecados consequentes têm origem no sentimento de orgulho. Podemos até dizer, em uma interpretação aqui da obra kardeciana, que o egoísmo pode ser o comportamento e o orgulho pode ser o sentimento. O sentimento de orgulho, ou seja, de importância, eu sou melhor, e por isso eu tenho o quê? Eu mereço. O comportamento de egoísmo como consequência de um sentimento de orgulho ou de superimportância da própria personalidade. A verdade é que na tradição a gente sempre tem abordagem sobre orgulho. O Eclesiastes, no primeiro capítulo, obra do Antigo Testamento, que eu recomendo quem estiver assim, em euforia bipolar, de vez em quando pegar um Eclesiastes, que aí baixa a bola um pouco, né? Porque Eclesiastes é um livro que é totalmente desprovido de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, né? De hormônios que dão euforia, que dão felicidade, que dão alegria, né? Porque é um choque de realidade, é um texto poético muito bonito, um dos textos poéticos mais bonitos do Antigo Testamento, né? E logo no capítulo 1 fala a famosa frase vanitas vanitas, né? Vaidade das vaidades, né? A expressão vanitas não é apenas traduzida ao português como vaidade, como também vazio. Parece que vaidade e vazio têm a mesma raiz. Não é à toa, né? Porque a vaidade é soberba, que é essa expressão do orgulho de exibicionismo, normalmente deixa a alma vazia, deixa a alma com um grande espaço interior. E o texto diz mais ou menos assim: vaidade das vaidades, tudo são vaidades. Que proveito tira o homem de todo o trabalho que se fadiga debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, e a terra permanece sempre a mesma. Toda palavra é enfadonha, ninguém consegue explicá-la. O olho não sacia de ver, o ouvido não se farta de ouvir, o que foi será, e o que se fez se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. É, portanto, um texto bastante necessitado de lexapro,
e de outras substâncias como fluoxetina, mas a verdade é que é um texto que é um choque de realidade. É como se disser, de nada adiantará você fazer tudo, porque no final das contas, tudo vai ser reduzido pelo pó. Tudo aquilo que você coloca muita importância vai morrer. Aliás, já está morrendo. Eu sei que é difícil, mas você olha, por exemplo, para um animalzinho, para você mesmo, tudo está caminhando para o deperecimento, para a transformação. Por isso que os olhos da carne não conseguem compreender o reino dos céus, disse Jesus. O reino dos céus não vem com aparências exteriores. Ou Exupéry, que dizia, o essencial é invisível aos olhos. Se a gente buscar o reino dos céus ou as coisas essenciais com os olhos da carne, estaremos sofrendo sempre, porque o mundo material é sujeito desses sofrimentos. Então a vaidade, o orgulho aparecem de diferentes formas. Ainda na Bíblia a gente tem a Torre de Babel. Babel em hebraico, que significa confusão. Porque, segundo a tradição bíblica, simbólica também, o povo hebreu começou a construir aquela Torre de Babel, né, com aquelas escadas, etc., porque queria, na sua vaidade, alcançar Deus, Elohim, Yahvé, e fez, né, a estrutura mais alta considerada do mundo para conseguir chegar à divindade. E aí Deus permitiu que os cursos de línguas começassem a ser implantados na Terra, né? Que aí a dificuldade de idioma fez com que as pessoas não se comunicassem, e aí por isso que a expressão Babel, em hebraico, significa confusão, por conta da vaidade, por conta da soberba. É uma ilustração simbólica, bem se vê, uma metáfora, né? Como tantas metáforas. Já contamos isso aqui em um grupo de estudo. Nós temos, por exemplo, a tradição de Santo Antônio do Egito, ou Santo Antão, que, segundo a tradição, foi tentado de todas as formas, que foi massacrado durante 75 anos pelo demônio. Ele viveu 105, segundo a tradição, não se sabe se é verdade. Segundo a tradição, ele é um discípulo dos anacoretas, que eram cristãos medievais que buscavam o ascetismo, a meditação, a oração e a sublimação dos impulsos de maneira isolada, normalmente buscando montanhas e jejuns e disciplinas espirituais, é um contexto cultural da época, e ele se submeteu a tudo. E segundo a tradição, ele foi tentado de todas as formas. Desde a comida, quando ele estabelecia jejum, via um prato assim de petit gâteau na cabeça. Na época não existia nada disso, mas enfim. Depois, ele queria dormir um pouco mais, né? Era uma tentação da modorra ou da sídia, segundo a tradição católica, que é a preguiça, um dos pecados capitais. E ele foi tentado e resistiu bravamente, superou tudo. E segundo a tradição, pela primeira vez o diabo desistiu, porque ali era uma meta corporativa frustrada. Ele tentou de tudo envolver Santo Antão, não conseguiu, deu as costas e desistiu, deixando em paz em idade avançada. E diz uma tradição apócrifa, aliás, várias tradições, mas a mais conhecida é Gustave Flaubert, que escreveu de maneira poética e bonita um conto que não é verdadeiro, mas que é metafórico, dizendo que quando o diabo deu as costas e começou a se afastar, desistindo do projeto, Santo Antão se ajoelhou e começou a bater no peito e se exaltar, porque conseguia vencer todas as tentações. O diabo olhou, voltou e agora permaneceu. Porque ele tinha a vaidade de ser santo. Errou no pecado do orgulho, mesmo que seja o pecado do orgulho de ser santo. Freud, inclusive, se dedica a examinar um pouco o narcisismo nesse sentido, né? Dizendo que por detrás de toda virtude há sempre um vício inconsciente. Era a visão pessimista que ele tinha. Porque toda pessoa que é virtuosa, normalmente se gaba de não ser viciosa. Isso é algo muito sutil, muito complexo. Então, normalmente, quem se comporta bem costuma dizer, isso eu não faço, isso eu não erro, eu não me corrompo. Que não deixa de ser um pecado da vaidade, um pecado da soberba, um pecado do orgulho. Por isso que eu costumo dizer que o erro, o equívoco, tem um lado muito positivo, porque tira um pouco dos nossos preconceitos e deixa a gente ser assim, um pouco metida besta, né? Porque a gente percebe que é igual a todo mundo. E naturalmente que, às vezes, nessa experiência, o narcisismo nosso não se dá conta que a gente é sujeito aos mesmos erros, só não teve a oportunidade, como diz Allan Kardec, para vivenciar os erros que o próximo, em outro contexto, caiu e que talvez nós, no lugar dele, cairíamos também. Por isso a ideia da reencarnação que nos coloca em várias posições evolutivas para enfrentarmos situações diversas. Situações de tentação, de arrastamento para o mal. Espelho, espelho meu. Essa expressão é a expressão básica do narcisismo. Por isso que a Idade Média dizia que espelho é coisa do demônio, né? Quem tiver espelho em casa já pode saber disso, né? Que é o diabo te atentando. Mas hoje não precisa ter espelho, porque tem o espelho do celular, né, que tira o selfie. Mas a verdade é que na psicologia do narcisismo, Freud tem uma série de considerações muito interessantes. A história de Narciso, né? Que se ufanou
e se alegrou tanto com sua imagem, segundo uma, porque tem várias tradições mitológicas, mas uma delas mais famosa, que ele ficou contemplando a própria imagem no lago, filho de Hermes e Afrodite, que passou a não comer, a deperecer e a falecer ali, tão fascinado com a própria beleza, com a própria imagem no espelho, e se destruiu completamente. Mas há uma tradição também apócrifa que diz que algumas ninfas, passando pelo local onde Narciso ali morreu, e segundo a tradição, o seu cadáver se transformou mais tarde na química inorgânica numa flor, a chamada flor Narciso, passando pela região, olha aquele lago, a flor Narciso que florescia, e as ninfas se aproximaram do lago, naquela época era maravilhoso, até o lago falava. E aí se aproximou, olhou para o lago e começou a entrevistá-lo. E perguntou a ele, quer dizer que Narciso era bonito mesmo? Porque Narciso ficou contemplando a própria imagem no lago. Então vocês viram Narciso. Ele era belo mesmo? E o lago respondeu, não, eu também não sei. Ele disse, mas como não sabe? Ele ficou até morrer olhando para a própria imagem que você refletia. Ele disse, eu não sei. Porque quando ele me olhava, eu, através dos olhos dele, me contemplava também. Quer dizer, o lago era narcisista também, né? Então, é essa a ideia. A verdade é que Freud vai dizer que há uma fase infantil, há uma fase da criança, que há um narcisismo infantil que é natural, que tem a ver com a estruturação do seu ego, da sua identidade, daí essa ilusão, Freud chamava de ilusão infantil ou ilusão narcísica, que a criança tem de que o mundo gira ao seu redor, que a mãe está ali para atendê-la. Com o tempo, né, psicanaliticamente falando, ela vai percebendo que é um fardo uma pessoa viver para ela. Qualquer pessoa, aliás, viver para nós, exclusivamente para nós, é um fardo pesado. E aí ela entra na idade adulta, há uma espécie de trauma, né? Trauma no bom sentido da palavra. Aliás, Freud sempre dizia que cultura é traumatizante. Né? Para você desenvolver cultura, para você aprender... Não, eu vou sentar agora para estudar aqui matemática financeira, algoritmo, física quântica. Ai, que delícia, vou conjugar os verbos em alemão irregulares. Tem algum tipo de esforço. Normalmente as coisas que a gente faz, que são difíceis e que tem algum benefício, gera esforço. Tem algum tipo de sacrifício, de renúncia. Então Freud dizia isso, né? Que a cultura tem a ver com repressão no sentido psicanalítico, tem a ver com esse trauma, né? O trauma dos instintos, o trauma da criança ferida, né? E assim por diante. E vai dizer Freud que na infância, a criança, nesse narcisismo infantil, vê as pessoas como objetos que ela pode usar. O problema é que há pessoas que entram na vida adulta e conservam traços muito fortes dessa experiência infantil. Então usa pessoas como objeto, vê as pessoas como extensão de si mesmas. Então esse tipo de mecanismo faz a pessoa apenas olhar para si mesmo. O narcisista normalmente não tem amigos, porque a amizade pressupõe uma relação horizontal de isonomia. Mas se eu sou muito narcisista, eu não dou espaço para o outro. Não sobra espaço para o outro, porque só tem eu. Eu só olho para mim. E o eu, meu, ocupa todos os espaços. Para ser amigo, para ter amizade. Por isso que quanto mais narcisista, mais pobres são as nossas relações afetivas, sociais, de amizade. Nós podemos ter até vínculos sensoriais, vínculos de desejo, vínculos de interesse material, mas a verdadeira amizade pressupõe uma certa renúncia do próprio ego para dar espaço ao outro. Reciprocamente, é claro, na horizontal. Então, nós vemos essas marcas a ponto de Freud dizer que não sabia dizer se existe alguma coisa além do narcisismo. Porque até quando ele examina o luto, a perda, ou seja, a morte de seres queridos, na sua visão pessimista do ser humano, ele chega a dizer que quase sempre, quando um afeto nosso desencarna, falece, nós sofremos não pela pessoa, mas por aquilo que a pessoa fez a nós quando se foi. O que será de mim agora que ele se foi? Não é que será dele, ele que se lixe. Mas o importante é o que será de mim agora que ele me deixou aqui nessa situação. Freud vai dizer que quase sempre a morte de outro ser querido gera uma ferida narcísica em nós. Eu sei que a pessimista vai melhorar um pouquinho, viu? Para ninguém sair daqui deprimido. Mas essa era a visão da psicanálise pessimista do ser humano. De que até no luto nós temos uma dose de narcisismo. Né? Nos preocupamos muito mais conosco do que com o nosso próximo. Então essa é a ferida narcísica. Na Idade Moderna, depois da Idade Média, houve uma tentativa de abordar as questões da vaidade, inclusive na poesia e na pintura. Há quadros chamados pinturas vanitas,
que costuma ilustrar metaforicamente o que é a vaidade. Quadros com caveira, né? As pessoas conversando na mesa e aí o quadro tem uma caveira perto da mesa para dizer assim, vocês estão com muita vaidade, no final vai ficar tudo assim, tudo esqueleto. Há uma catedral em Évora, uma cidade de Portugal, em Praga também, mas em Évora é mais famosa, uma catedral toda feita de ossos humanos. E havia uma, não sei se ainda há, mas havia uma insígnia no passado que dizia assim, nós, os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Alguns cemitérios do passado, na Idade Média, tinha assim, logo no início, né? No início do cemitério, és o que fomos, serás o que somos. O negócio é sério. Era uma tentativa de brincar e ao mesmo tempo de refletir sobre a questão da vaidade. Ou seja, tudo aquilo que a gente coloca tanta importância, não tem tanta importância assim, não tem tanto valor assim. Essa ideia na cultura moderna é quase que repulsiva a gente pensar, porque na cultura atual, onde a gente não quer ter nenhum desconforto, onde tudo a gente evita viver e enfrentar, nós somos intolerantes a qualquer tipo de desconforto e sofrimento, qualquer tipo de reflexão. Essa ideia de morte e de sofrimento é praticamente afastada das nossas reflexões, das nossas discussões, dos nossos pensamentos, como se isso fosse deixar de existir. Então, na tradição religiosa, a gente tem, por exemplo, a idolatria, que é uma dose de orgulho, né? A gente idolatra as pessoas por causa do nosso orgulho de romantizar as coisas. Então, fulano é um ícone, é um missionário, é um ser especial, e eu que sou coitadinho. Então, essa ideia de distanciar, né? Nós falamos isso aqui em um grupo de estudo, né? Na idolatria, que é uma forma também do nosso orgulho, né? Nos colocar distante dessas pessoas, porque são inacessíveis. Né? E, ao mesmo tempo, nós não precisamos praticar aquilo que eles praticam. Porque a gente deve admirar essas pessoas como pessoas do bem, missionárias, exemplos, referências. Pessoas que a gente deve até copiar, até imitar, mas não são seres infalíveis. São seres que erram. Todos tropeçaram na vida pessoal, deslizaram em algum momento da sua atividade missionária, mas foram missionários pelo conjunto da obra, por aquilo que fizeram. Então, o problema é que ou a gente descaracteriza eles. Eu me lembro que Haroldo Dutra Dias, certa vez, disse que estava nos Estados Unidos e alguém chegou para ele, esses espíritas, que parece que são mais espíritas do que o próprio Kardec, e diz assim para ele, Haroldo, como é que está no Brasil a divaldolatria? Que aí haria um tom de crítica e de ironia. E Haroldo, né, que como espírita coerente, porque às vezes Divaldo é apedrejado publicamente, e o que mais me chama a atenção é que ninguém diz nada. Ele é apedrejado publicamente e ninguém se levanta para falar nada. Aliás, no passado era muito pior. Né? E Divaldo, que não deixou por medo, diz assim, eu não sei o que você está falando não, porque eu não conheço isso não, mas eu quero lhe dizer uma coisa, o movimento espírita dos Estados Unidos não existiria se não fosse Divaldo. Então, essa ideia de reconhecer e ser grato aos homens, sem colocá-los eles como seres infalíveis, porque não são, mas reconhecê-los como pessoas de bem, como referências. Eu me lembro que Arnaldo Rocha contou certa vez que Chico Xavier, depois de uma atividade mediúnica, pediu licença, eles iam para o cafezinho, porque Chico tomava café até de madrugada, passava num bar 1001, um bar famoso em Pedro Leopoldo. Certa vez um espírita, desses espíritas fariseus, disse assim, Chico, você está entrando no bar? Eles, meu filho, um espírita quando entra no bar, o bar vira lar. Acabou a conversa. Porque essas coisas, esses preconceitos, né? Porque Chico tinha umas tiradas assim, parábola estilo Jesus, né? Na hora, dava, né? Chico diz assim, antes da gente ir no cafezinho, me dê licença que eu quero ir no banheiro. E alguém diz assim, Chico, você vai no banheiro? Ele disse, vou, meu filho, isso os benfeitores não fazem por mim, eu tenho que ir no banheiro. Quer dizer, a pessoa achava que era o quê? Que esses seres não estão no corpo, que não têm seus limites corporais, as ilusões do orgulho. Na pós-modernidade, na situação atual que a gente vive, a gente tem conflitos muito grandes. Porque, de um lado, a gente não quer, né, confunde orgulho com autoestima, porque, de um lado, o orgulho era um pecado capital. Do outro lado, a gente tem a autoestima, que é muito propagada hoje. E, às vezes, a gente toma autoestima como orgulho ou toma orgulho como autoestima. Confunde as coisas. Né? Porque uma coisa é autoestima, outra coisa é soberba, é orgulho, é presunção. Mas nós estamos confundindo tudo. Humildade, hoje em dia, é depressão. É melancolia. A pessoa que é humilde, que reconhece as próprias limitações. Não, você está com pouca baixa autoestima. Né? Então, não... Nem uma coisa nem outra. Né? Esse bom senso, esse equilíbrio de saber das suas próprias capacidades e reconhecê-las, isso não tem nada de orgulho. Eu saber que eu faço uma coisa bem, mas não exibi-la e não querer me predominar em cima dos outros por isso, não humilhar os outros em função disso.
Mas, ao mesmo tempo, saber das minhas limitações. Reconhecer que eu não posso tudo. Que eu não domino tudo. E que tem pessoas, inclusive, que têm condição e dominam algumas coisas que eu não domino. Da mesma forma que eu domino algumas coisas que elas não dominam. São essas diferenças humanas. Então nós temos, por exemplo, a chamada superilusão da autoajuda. Eu não tenho nada contra a autoajuda, pelo contrário, gosto muito da autoajuda. Há livros fantásticos de autoajuda que nos ajudam, né, no sentido de estimular o bem, boas reflexões. Mas há uma autoajuda que é fora da realidade, que é tão excessiva. Eu me lembro de um filme que passou e um livro que passou há alguns anos, que dizia mais ou menos assim: se você pensar, acontece. Então é só você... E aí dava caso de exemplo de pessoas que pensavam em ficar milionários e ganhavam na loteria. Então, o problema é que todo mundo vai ficar pensando nisso, né? 7 bilhões de criaturas, eu quero ver como é que vai ser isso. Essa disputa mental para ver para onde vai a loteria. Então, não é essa a proposta, né? Não é esse o conteúdo, não é esse conceito. Então, nós temos... Aliás, tem um teórico americano que diz que essa super autoajuda, essa autoajuda excessiva, fora dos padrões reais, fora dos padrões da realidade, foi uma das responsáveis, diz ele, pela crise financeira que abateu os Estados Unidos em 2008. Porque gerou sentimento em algumas pessoas, muitas pessoas que são investidoras, que têm habilidade para o mercado de capitais, e não são. Às vezes não são. O bom senso de não se reconhecerem como são, e que vão ter a ilusão de serem milionárias, todo mundo. E aí gerou o abalo financeiro, segundo um desses autores, que nós vimos aí ao longo dos anos. Então nós temos uma cultura narcisista. Porque o orgulho, diz Allan Kardec, se disfarça de 1000 modos. Ele chega a dizer que a pessoa orgulhosa normalmente diz: não, eu não tenho orgulho não, eu tenho dignidade. Que é uma forma bonita de dourar a pílula e dizer, né, outra coisa. Né? Ou então, eu ciumento não, eu só tenho cuidado. Né? Eu sou promíscuo? Não, eu sou normal. Então a gente vai, né, dourando a pílula, vai alterando, e nem nós acreditamos nisso. Porque quando nós não fazemos algo bem, nós sabemos. No fundo nós sabemos. Não precisa que ninguém diga. Nem que nos acusem, nem que nos absolvam. Nós sabemos. Na intimidade nós sabemos. Então essa cultura narcisista, essa cultura que é intolerante com a superação do orgulho, né? Com o bom senso. Eu li agora, há pouco antes de vir para cá, essa cultura narcisista que Ken Wilber escreve em um dos seus textos na área pedagógica, na área da educação. Está cada vez mais difícil os professores dar nota baixa a um aluno. Porque se dá nota baixa, traumatiza. Me lembro de Freud, cultura traumatiza. Mas dar nota baixa traumatiza. Fazer uma avaliação negativa pode gerar exposição. Eu me lembro na minha época que quando a gente recebia nota e a nota foi baixa, os outros colegas ficavam sabendo, cada um fazia pirraça com a nota do outro e todo mundo dava risada, etc. E ficava, não, hoje é bullying, é neurose, dá processo judicial, os pais vão na delegacia depois da escola para dar queixa, a exposição, a nota tem que ser enviada para o portal do aluno e às escondidas com carta e protocolado em cartório para que ninguém saiba que o aluno tirou a nota baixa, porque senão fica exposto. Eu não tô aqui negando o cuidado que a gente tem que ter com bullying, com preconceito, mas às vezes eu acho um excesso. Eu vejo nas escolas, por exemplo, no campeonato de futebol, todo mundo recebe medalha. Aquele aluno que foi muito bom, brilhante, ganhou. O time que ganhou recebe medalha de ouro. E o aluno que faltou, que nem foi, também recebe uma medalha, porque senão traumatiza as pessoas. Então, nós estamos fazendo uma cultura, estamos estimulando uma cultura da falta do esforço pessoal, da falta da frustração, de saber que a gente não ganha sempre, né? Da intolerância ao desconforto, às adversidades. E por isso a gente está criando uma sociedade de pessoas fracas. Aliás, quem diz isso é Ken Wilber. Pessoas fracas, porque quanto mais orgulho a gente tem, mais fraco a gente é. O apóstolo Paulo dizia: eu fui forte quando me fiz fraco, porque a força está na fraqueza. Porque o orgulho é uma aparente força de presunção, mas no fundo é uma grande fraqueza. O orgulhoso sofre muito. Porque se o orgulhoso chega aqui, ele quer aparecer mais do que todo mundo. E ele fica muito incomodado se alguém estivesse no centro das atenções. Olha que sofrimento. Ele quer que a sua opinião predomine. E se não predomina, ele fica congestionado. Então, ele o tempo todo é aquela pessoa que é o dono da verdade, tem que rebater todo mundo. É uma pessoa que é tão antipática que até o cachorro sai da sala quando ele chega. Então, é algo que nós precisamos, né, avaliar, né, nessa cultura de exposição, de exibicionismo. Né, então a gente tem isso. Né, nada contra a pessoa também propalar prosperidade, etc. Mas há uma cultura de um exibicionismo exacerbado, que tem a ver com esse nosso orgulho. Nada contra o indivíduo compartilhar momentos felizes.
Mas há situações que parece que fogem um pouco do prumo. Eu nunca vi alguém dizendo que fracassou, que falhou e colocou na rede social. Deve ter, claro que tem. Mas de maneira geral, a gente não tem isso. A gente tem quase sempre uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, uma vida em que, quando a gente abre algumas páginas de redes sociais, eu desejo aquela vida para mim. Porque é uma vida ideal, uma vida do reino dos céus. Mas a gente sabe, nós sabemos, a pessoa também sabe que não é assim. E a gente fica fingindo que está tudo bem. Então é essa ilusão que a gente vai criando em torno de nós mesmos. E o pior é que a gente acaba acreditando nessa ilusão e vivendo um personagem. Essa é a tragédia do orgulho. A ponto de algumas pessoas dizerem, eu já vi algumas pessoas dizerem, eu prefiro ser criticado nas redes sociais do que ninguém me falar nada de mim. Ou seja, eu prefiro ser a pessoa que é comentada do que ser um Gasparzinho que ninguém presta atenção em mim. Isso é orgulho. Veja como o orgulho sofisticado aparece de mil formas. Né? O orgulho do melindre, o orgulho da soberba, mas o orgulho dessa natureza. São Francisco de Assis, aquele homem que era o exemplo máximo da humildade, da postura humílima. Esse homem que foi a dedicação em pessoa, que morreu no chão, na rua, pedindo desculpas ao próprio corpo, que estava no limite das forças orgânicas, esse pobrezinho de Deus, e o Trovatore de Dio, esse homem extraordinário, em determinado momento no final da vida, teve um momento clímax de inspiração, quando ele viu a sua obra sendo distorcida, ainda em vida, ainda encarnado. Quando ele viu o próprio Frei Elias, que foi um dos grandes traidores da sua obra, que se apropriou e alterou, deformou a conjuntura dos franciscanos, entristecendo-se e tentando de alguma forma recuperar a obra, melancólico, quase que deprimido, ele é visitado por Clara de Assis, que em determinado momento diz, meu pai, chamava assim, de maneira carinhosa, um pai espiritual, meu pai, eu quero lhe dizer o seguinte, o senhor que se diz tanto que é pobre, que é o mais pobre de todos, que tem a missão, o trabalho mais pobre de todos, o senhor não é pobre, o senhor é rico, Francisco. É rico, meu pai. Responde, por que você está dizendo isso, minha filha? Porque o senhor tem o apego à sua obra. O senhor ainda não se desapegou à sua obra. Deixa para lá. É necessário o último desapego, o desapego da própria obra que você criou, para que o futuro possa dizer a respeito dela. Desapegue-te da obra para que sejas realmente o mais pobre. Esse momento foi o momento máximo da vida de Francisco, porque ele teve um sorriso, voltou à sua alegria jovial e preparou-se para morrer em paz e em tranquilidade, entregando-se completamente. Então, meus amigos, nós temos aí o orgulho, as suas manifestações, as suas relações, as suas repercussões, as repercussões mais variadas, as repercussões que nos fazem aprender. O orgulho somente será controlado. Eu achei bastante interessante o tema, porque não temos a presunção de eliminar de uma vez por todas o orgulho. Podemos sentir o orgulho sem manifestar o orgulho. Podemos ainda ter resquícios de orgulho, mas não dar vazão a ele. E isso é necessário uma grande observação, uma grande introspecção, uma grande avaliação constante. Allan Kardec chega a dizer, na nota do item 919 do Livro dos Espíritos, é necessário fazer perguntas em relação a si mesmo. O que é que eu estou fazendo? Como eu estou procedendo? Estou procedendo bem? O que é que eu posso corrigir? Em que é que eu posso melhorar? E aí ele chega a dizer em uma nota, a forma interrogativa é a melhor forma de se melhorar. Porque tem um quê de provocação que obriga o indivíduo a responder a pergunta. É necessário não cessar de fazer perguntas a respeito de si mesmo, fazer reflexões, ter vida interior. Kardec não usava esses termos, né? Isso quem usa é o Joana de Ângeles. Ele usava recolhimento, ter recolhimento, para que o indivíduo possa ter um pouco de conhecimento da sua própria natureza, a sua forma de funcionar, as suas reações, a sua forma de se conduzir, para saber onde está se excedendo, onde não está se excedendo. O orgulho somente será controlado para mais tarde ser superado nesse exercício de hábito constante. Não há segredo, não há fórmula mágica. É necessário investir, é necessário ter a noção de que ele se manifesta de diferentes formas, que ele nos pega de maneira surpreendente, que em alguns momentos o orgulho se manifesta de uma forma que a gente só se dá conta depois, que a gente estava agindo de maneira orgulhosa, de maneira egóica. Mas sempre quando o orgulho toma conta de nós, nós ficamos ansiosos.
nós ficamos inquietos. Porque como é algo que é moral, mas que tem algo de emocional, né? Por isso que até há pouco tempo era da ordem da Igreja Católica, da religião, e mais tarde Freud, a psicanálise, englobou isso numa espécie de transtorno psíquico, né? O transtorno de um excessivo narcisismo, chama-nos a atenção para essa repercussão comportamental. Eu estava vendo uma colocação na internet agora recentemente falando sobre José Raul Teixeira, nosso amigo, nosso irmão, o grande orador espírita, uma referência mundial, um dos grandes divulgadores do pensamento espírita. Para quem não sabe, a maioria dos espíritas sabe, ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral, depois de uma viagem que fez em um dos países, se não me engano, nos Estados Unidos, e voltando para o Brasil, ele teve essa complicação e ficou impedido de falar. Hoje já está muito melhor com fisioterapia e com exercícios, mas ainda está quase que completamente impossibilitado de falar. Já está escrevendo alguma coisa com a mão esquerda, porque a mão direita está imobilizada. Um grande exemplo. E eu ouvi o comentário de André Siqueira, um orador de Brasília, eu conheço pessoalmente André Siqueira, e ele comentava de um encontro que ele teve com José Raul Teixeira no Conselho Federativo Nacional. E José Raul Teixeira, com muita dificuldade, lhe falou, porque eles são grandes amigos, lhe falou mais ou menos assim: André, meu filho, você não sabe o quanto eu tenho aprendido nos últimos tempos. O quanto eu tenho aprendido, porque você sabe, nós oradores, nós expositores, ficamos daqui para acolá falando para os outros, expondo para os outros, e nos esquecemos um pouco de nós mesmos. E agora, nesse silêncio que eu estou vivendo, falando com muita dificuldade, embolando a língua, trocando palavras, bem típico, né, do processo neurológico. E agora você não sabe que esse silêncio me fez um grande bem. Porque você não sabe o quanto eu tenho aprendido, o quanto eu tenho me enriquecido e o quanta coisa eu não havia observado antes do processo de saúde que eu vivi. E aí André Siqueira arremetou dizendo: e você não sabe o quanto você tem nos ensinado. Porque depois do seu processo, você já era um gigante, mas depois a calma, a resignação, a postura guerreira, frequentando todos os eventos sem poder falar, mas estando ali na primeira fila, assistindo os oradores, você está nos dando um exemplo extraordinário. Porque essas tarefas são meios. Mas e o momento que eu deixar de falar? E aí, acabou o sentido da minha vida? E o momento que eu tiver uma limitação de saúde? Acabou? Todas essas tarefas são recursos temporários que a providência divina nos dá. Mas o essencial está em eu me melhorar e crescer internamente com essas experiências. É o objetivo, portanto, meus amigos, da encarnação. E por fim, gostaria de citar 2 exemplos muito rápidos. Um deles foi quando, ainda iniciante na tarefa espírita, na oratória espírita, levando a mensagem daqui para acolá, muito imaturo, como é natural, qualquer pessoa que começa a fazer exposição doutrinária, como é uma tarefa que tem uma certa visibilidade, guardadas as devidas proporções, é claro, porque não me encontro na condição dos grandes oradores, mas fazendo palestra no espírita, etc., a pessoa acaba se expondo, acaba se tornando um pouco visível, e é claro, tem e é alvo muito mais de reações do que de adesões, porque a psicologia humana ainda é de reagir mais do que de aderir. É perfeitamente natural. Eu me lembro do início, como eu tinha, às vezes, um cuidado até em algumas colocações, porque havia alguns catedráticos que ficavam me examinando. Em uma casa espírita, eu me lembro que um dos dirigentes, que tinha bom senso, porque eu era jovem, eu tinha 16 para 17 anos, ele me chamou e disse assim: olha, eu assistia todas as suas palestras inicialmente, para saber se não era maluquice colocar você no quadro de palestrantes. Ele tinha bom senso e era realmente uma pessoa muito rigorosa e muito austera, um orador espírita conhecido aqui da cidade. E outras pessoas. Mas tinha gente... Eu tinha uma amiga, por exemplo, viajou, já está morando em outro lugar, mas ela é professora de português, e às vezes ela anotava meus erros de português durante a palestra para depois me corrigir. Eu me lembro de uma certa vez, uma exposição que eu fiz, e eu disse: há 10 anos atrás, ela anotou, e eu disse: eu anotei. E depois ela chegou para mim e disse: olha, tá errado. Eu disse: pois é, me passou. E de vez em quando eu comento essas gafas. Eu disse: pois é, porque há de haver já é atrás. Há 10 anos atrás é redundância. Quer dizer, mas se Raul Seixas disse que nasceu há 10 mil anos atrás, eu posso também. Está errado do português, mas o eu poético pode fazer isso, né? E de fato é redundância. Ou eu falo há 10 anos, ou falo 10 anos atrás, isso, aquilo, outro. E de vez em quando eu cometi essas gafas. Eu acho até que esse povo às vezes ficava observando só os meus... Nem prestou atenção na palestra, só observando os erros. Mas enfim... E aí eu ia tomando de pedrada aqui, pedrada ali, imaturo. Imagina um menino de 17 anos, sem estrutura emocional. Não falava nada, ficava aquele anjo barroco sorrindo, mas por dentro angustiado. E quantas vezes a sós eu me via com esse conflito. E meu Deus, pra que isso?
levar a palavra para lá e para cá, levar a mensagem para lá e para cá, etc. E um dia, mais tarde, participando de sessão mediúnica, eu me lembro que um espírito amigo deu-nos uma mensagem, não deu diretamente para mim, porque eles têm um cuidado também de direcionando para que eu seja o abençoado que recebe a mensagem mediúnica, os coitados não são esquecidos de Deus. Ele deu uma mensagem geral, mas eu entendi que havia também ali uma alusão para mim, porque ele dizia mais ou menos assim, é interessante notar, porque mesmo vocês, eu sabia que era para mim, a carapuça vestiu, vocês, trabalhadores do bem, às vezes valorizam mais o mal. E aí eu fiquei, pois é, de 90 pessoas que falam bem, se uma pessoa fala mal, vocês esquecem 90 pessoas para ficarem apenas em uma que fala mal de vocês. Vocês valorizam muito o lado negativo. Perde noite, eu dizia para mim mesmo, porque eu estava insone. Já não durmo direito, fui guarda noturno na outra encarnação, já estava insone. Então, insone, perdendo noite, aflito com algumas críticas, algumas coisas que falavam de mim. E o espírito amigo dizia mais ou menos isso, né? Que vocês valorizam muito o lado negativo. E aí citava alguns exemplos, né? Alguém que tem uma amizade de 50 anos com alguém, a pessoa erra uma coisa, acabou a amizade. Uma história, um casamento, a pessoa erra uma vez. Pavarotti, aí errou uma nota na escala de Milão, nunca mais participou. Nunca mais entrou no salão. Quer dizer, ele é uma máquina, ele não é um ser humano que pode errar? Então, essa tendência de valorizar o lado negativo. E o resto não presta, porque é o convencional, é nada mais do que obrigação. Nós temos isso, e isso não deixa de ser uma dose de orgulho. O Espírito arrematava dizendo isso. O que doeu mais ainda o meu orgulho aqui para nós. Porque ele dizia, é orgulho se fixar. No fundo, vocês querem ser aceitos. Era o único orador que tinha no grupo mediúnico, era eu, então eu sabia que era para mim. No fundo, você quer ser aceito por todo mundo, mas nem Jesus o foi. Você quer, no fundo, que o seu ego se imponha sobre as pessoas e que todos gostem de você. No fundo, é manifestação egóica, manifestação do ego. E para concluir, gostaríamos de citar um momento máximo do cristianismo primitivo narrado na obra Paulo e Estevão, a maior obra a respeito do cristianismo primitivo até hoje já escrita. Em determinado momento, que Paulo já estava começando a pregar, recentemente convertido, e Paulo era interessante, né? Ele tinha oscilações entre o orgulho e a humildade, e a luta que ele tinha para domar o orgulho, e ao mesmo tempo a autoconsciência. Né? Tem uma mensagem lá, porque os cristãos primitivos duvidavam da veracidade dele como trabalhador. E tem uma mensagem lá que ele diz, apóstolo, os 12 sim, e eu também. Quer dizer, era a autoconsciência que ele tinha. Mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, ele tinha que defender a sua própria missão. E em alguns momentos ele escorregava e ia demais. E no início da trajetória era mais acentuado ainda. E houve um momento na igreja de Jerusalém, que ele esteve presente, houve uma grande reunião, e para decidir algumas questões. O brilhantismo intelectual dele, ele era um cidadão já cosmopolita do mundo, ele sabia, já antecipando os tempos, que se a mensagem do Cristo ficasse ali, na Palestina, seria abafada e seria mais tarde morta. Não chegaria até o Ocidente, não chegaria até nós. Ele sabia disso, ele sabia que a cultura israelita, que ele conhecia muito bem, era incompatível com a mensagem do Cristo. Era muito resistente. Ele sabia disso e por isso ele queria levar a mensagem para além dos judeus. E uma das coisas que se discutia era a pregação do cristianismo aos judeus, aos não-judeus, aos judeus não circuncidados, aos gentios que não foram circuncidados. Havia uma grande discussão e a igreja se dividiu em um grande cisma. De um lado ele e de outro lado Tiago Menor, que defendia as posturas farisaicas e judaicas, embora amasse muito Jesus, era muito zeloso na cultura de Moisés. Os cristãos se dividiram. Alguns tentavam apaziguar e houve essa reunião. Pedro estava no meio. E Paulo colocava de maneira enfática. E não se chegava a um acordo. Havia argumentos de ambos os lados. Mais tarde, na obra Paulo e Estevão, quem leu sabe que isso vai ser conciliado mais tarde. Mais tarde, Paulo entende as razões de Tiago. Se Tiago não tivesse também aquele zelo em Jerusalém, os fariseus de Jerusalém destruiriam a igreja de Jerusalém. Ele tentava manter um zelo farisaico para que a igreja fosse bem vista e para que a autoridade local não destruísse. Mas Paulo só entendeu isso no final da vida. Só entendeu as razões de Tiago. Ali ele não entendia. E entrou em confronto veemente. Houve um momento que já estava insuportável. É um momento máximo da obra Paulo e Estevão. Que Paulo levanta, aponta assim, ó, dedo na cara assim de Pedro. E diz, fala. Fala você. Você é a referência para todos nós. De todos aqui, você é o maior. Você é a referência. Jesus confiou a você o rebanho todo. Então a sua palavra é que deve decidir. Colocou Pedro numa situação. Barnabé começa a chorar. Diz, como é que você pode falar assim ao nosso Simão Pedro? Já idoso, já idade avançada. E Paulo diz, eu tenho obrigação com a verdade. Coloco tudo às claras.
E aí houve aquela confusão, aquela perturbação. E Emmanuel, na sua pena magistral, narra o que é que acontecia no mundo íntimo de Pedro. Ele era convocado a dizer alguma coisa. Foi repreendido por Paulo na frente de todo mundo. Olha o orgulho vindo à tona. Nesse momento ele tremia. A voz chegava a sair trêmula. É natural, a reação do sistema nervoso. Ele não sabia o que fazer. E orava em silêncio, pedindo ajuda e inspiração. Até que, pela sua clarividência, a visão psíquica interior, ele viu o sinal de uma cruz. Uma cruz se apresentou na sua mente. E uma voz suave, inesquecível, lhe disse aos ouvidos: humilha-te. Humilha-te agora. Estamos diante de uma situação que não se trata aqui de uma questão pessoal, mas da igreja do caminho. Ao movimento cristão inicial. Sacrifica o teu orgulho em prol do bem. E Simão Pedro, então, quase que se ajoelha diante de Paulo e diz: quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu para dizer algo? Vocês todos sabem que eu neguei Jesus no momento mais importante, que eu o abandonei e depois chorei ralado de remorso. Quem sou eu para opinar? E fez uma consideração e disse: o irmão Paulo tem razão nas suas considerações. Tiago, eu entendo as observações dele. Agora, vamos ler o texto reservado para a noite de hoje. Paulo, por favor, abra o Evangelho e leia. Paulo ficou fulminado com aquela atitude de humildade que ele não esperava. Ele esperava a discussão. Pegou o Evangelho, sem entender, e leu, e aquilo apaziguou. E Emmanuel coloca uma nota de rodapé. Se não fosse essa atitude de extrema humildade de Pedro, a igreja cristã primitiva, naquele período, seria dividida logo no movimento original, no movimento inicial. A atitude de humildade, a atitude de renúncia, a atitude de superação das aparências, de não se importar com a minha imagem, com a minha aparência. O cristão verdadeiro, diz Joana de Ângeles, perde tudo a ponto de perder a própria imagem. De não se importar com a própria imagem, de não se importar com aquilo que se chama de projeção social, de não ligar para isso. O cristão verdadeiro que está no trabalho do bem verdadeiro e que produz frutos em profundidade, sempre sofre tribulações. O trabalho de profundidade exige o sacrifício dos seus heróis, dos seus missionários. É assim que foi com todos. Por isso que Chico dizia, o bom médio é aquele que tem problema. Quanto mais ele tem problema, é melhor. Porque quando tudo vai bem com ele, ele corre perigo. Então essa, portanto, é a mensagem da superação do orgulho, que somente vai ser alcançada pela autoconsciência, pelo autoconhecimento e pela renovação interior. Muito obrigado.